dia pra você. A Fiel está em festa. O Corinthians superou a expulsão de Ranieri, bateu o Rosário Central por 1-0 com assistência de Memphis Depay, gol de Breno Bidon e avançou na Copa Libertadores. Agora, o Timão encara nas quartas o Estudiantes com a segunda partida novamente na Arena de Itaquera. Em Quito, o Mistão do Mirassol foi melhor durante o jogo, empatou com a LDU, mas foi eliminado nos pênaltis. Na próxima fase, os equatorianos enfrentam o Palmeiras com um duelo especial. Daverson contra Andréas Pereira. Pela Sul-Americana, o Botafogo tentou, mas não conseguiu tirar a diferença de 5 gols contra o Cienciano. O que sobrou mesmo no Nilton Santos foi muita confusão dentro e fora de campo. No Paraguai, o Vasco teve uma noite perfeita ao golear o Olímpia por 4-1 e espera o vencedor de River Plate e Santa Fé. Já o Santos segurou o 0-0 no Equador contra o Macará e carimbou a passagem para enfrentar o Galo nas quartas de final. E eu acho que o nosso sistema defensivo ele foi perfeito hoje, do início ao fim, tirando todas as bolas, sofrendo muito pouco risco de gol, né? Acho que o jogo tem pouca história porque nós acabamos por ter a personalidade e a coragem e acima de tudo, a qualidade no nosso jogo. E aí, quando a confusão começa, é difícil de travar um pouco ali, mas a gente estava na nossa casa que só exigir respeito, porque eu acho que ele foi muito infeliz por ser um cara líder de uma equipe, por ser um cara experiente. Eu acho que ele desrespeitou o Botafogo e a gente não vai aceitar isso. E o pênalti, a gente não sai derrotado mais uma vez, então uma história muito linda mesmo, que eu fico orgulhoso de fazer parte e que mostrou o nível de trabalho desse jogo aqui na melhor competição, uma das maiores competições do mundo. Em relação ao Memphis, eu tive uma conversa com ele em particular, antes da renovação, estava torcendo muito para que desse certo, porque é um jogador diferente, que tem brilho diferente e hoje foi decisivo mais uma vez com a camisa do Corinthians. Bidão pro Timão. Memphis inteligente, o toque sutil no bico da chuteira do Bidão para fazer o primeiro gol do jogo. Corinthians 1, Rosário 0. Olha aqui, ele está impossível. Ronaldão! É boa noite, é bom dia, é boa tarde, é bom final de semana. Como é que tá o espírito por aí? Parabéns, classificado. Não vai sair de maca, não será zoado. E que boné é esse? Good morning, Bibila. Good morning. Good morning, horses. Little horses. Você tá sem voz? Você acredita? Ontem na arena, mais de 50 mil pessoas assistiam. E a gente começa a falar baixinho, começa a falar alto e as coisas vão acontecendo. E borobopó. Eu já achei um lugar pra você, Gabrielzinho, menino lindo, nosso zagueiro. Vai ser junto com a torcida, bebê. Porque, meu Deus, hein? Que sorte que você deu, bebê. E menina Renata, você está demais hoje. Você está iluminante. Escolhi a roupa mais bonita da semana, olha, você tá mais parecendo... elegante, mais cara. Tudo pra deixar você feliz. Refinado, hein, bebê? O que é isso? E vai, Corinthians, Memphis! Segura-se sim, é Libertadores hoje. É diferente. É outro patamar. É outro patamar, bebê. Edu Dracena, esse patamar também te pertence com o Palmeiras, não é? Já tá com e medo. Agora tá tudo definido. Palmeiras versus LDU. Andréas Pereira reencontra Daverson. Interessante. Bom dia. Um beijo pra sua família, seu pai e sua mãe que estão aqui hoje. Com certeza, bom dia pra você, bom dia meus amigos, meus pais ali. Eu sei que você tá passando, porque eu passei isso aí ontem, entendeu? A classificação pra nós é natural. Pra vocês é uma coisa assim surpresa, porque ontem estava de fralda. E só a quinta vez que passa dessa fase, meu irmão, eu sei como é que é. Então, agora, LDU e Palmeiras, altitude, mas agora é um jogo diferente, Renato.
Edu, você já ganhou uma Libertadores assim na vida alguma vez, Edu Dracena? Sim, ganhei como jogador e também como dirigente também, meu irmão. Dentro e fora de campo. E vai perder uma agora no Vai nada, você não vai nem passar. Vai perder. Não vai nem passar. É o seguinte... Só prolongou. Cada um na sua. Por exemplo, o Cicinho tá na Sul-Americana. Série B da Libertadores. Tá esperando pelo Boca Juniors. Teve uma semana legal, sem nenhum problema. Cicinho, pra você, bom dia e ótima sexta-feira. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. É bom ver 50 mil pessoas orando ali para que o Corinthians passar. Mas assim, não tem que morder. Sabe por quê? Gente, pode ter certeza, São Paulo e Boca vai roubar a cena do time de vocês. Isso sim que é Libertadores. Agora, o que vimos ontem... O do Ronaldo é quinta vez, só Cici. É quinta vez, só que passa de fase. Não sabem comemorar. Eles Não, fizemos história. Ó, história. E sabe o que o Cici falou pra mim, Rê? O quê? Ele falou assim, o Memphis chutou pro gol. Que invejoso, né? O Memphis chutou pro gol. Vai te lascar. Cruzou errado. Cruzou errado. O mais importante não é quem fez o gol, é que teve gol. Acabou, menino. Acabou. O jogo já acabou, menino. Hoje aguenta o Ronaldão, hein? Tá impossível. Aguenta. E vai ficar mais feliz porque lá no canal Jogo Aberto do YouTube, Fernando Diniz celebra a classificação para as quartas da Libertadores. E lembrando que nesse final de semana, aqui na Band, tem o Campeonato Saudita ao vivo pra você. Vamos então pra internet e aquele recadinho antes. O Sauditão voltou com tudo e já na segunda rodada temos encontro de gente grande. O Al Ahly enfrenta o ABA. Golaço! Golaço! Liga Saudita é na Band. Em relação ao jogo, era um jogo difícil, a gente sabia, foi difícil lá, esse é um time difícil de jogar contra. Eles recentemente jogaram contra o River Plate no Monumental, ganharam de 1-0. Partida parecida com o que eles fizeram aqui. A gente começou muito bem o jogo e depois eles conseguiram ter uma série de faltas e escanteios que aí o juiz deixou o jogo ficar amarrado. Cada escanteio era 1 minuto para bater, cada falta era 1 minuto para bater. A bola ficou, a gente perdeu um pouco do ímpeto inicial e depois tivemos um pouco mais de dificuldade na troca de passes e eles estavam marcando muito forte como marcaram lá. Aí o jogo equilibrou um pouco. No segundo tempo a gente voltou melhor em relação a isso e aí teve a expulsão que muda a característica do jogo. Aí a gente soube se defender muito bem, como tem sido a característica, talvez o fundamento principal desse time é a capacidade de se doar do time inteiro para se defender. Vale ressaltar que nesse duelo a gente jogou aí, sei lá, uns 50, 60 minutos talvez com um jogador a menos, juntar o jogo daqui com o jogo de lá e ficamos sem tomar gol, que é o que garantiu a nossa passagem. Se a gente tivesse tomado um gol, a gente já não teria vencido hoje. Isso vale ressaltar o trabalho coletivo de todos os jogadores, principalmente os jogadores da frente, que é onde começa o sistema defensivo. Eu sinto alegria de estar na beira do campo e representar o Corinthians. Muita alegria. É empolgante quando começa a cantar, quando começa o poropopó, uma coisa que é diferente, no mundo inteiro é diferente. Uma torcida única. E é uma torcida que sustenta o seu time o tempo todo. E com todos esses problemas e essa conexão que tem entre time e torcida e que está fazendo o time avançar. E eu adoro isso. Eu adoro essa conexão, conectar jogador com a arquibancada e a arquibancada com o jogador. Quando isso vai acontecendo e vai aprofundando essa relação, a tendência é muito positiva. Pela primeira vez, os motores da Indy vão acelerar nos arredores da Casa Branca. Bandeira verde é a largada. Tudo pronto para o histórico Grande Prêmio de Washington. Alex Palou dá show! Fórmula Indy é na Band. Aí está a largada.
A maior competição de caminhões do Brasil está pegando fogo. E os brutos vão fazer o Autódromo de Londrina tremer. Não perde mais, Leandro Totti! Copa Truck é na Band. Eita, aguenta. Hoje o programa tá muito libertador pra alguém. Tá difícil. Alguém aqui, né? Tá difícil. O programa Eu não posso hoje falar nada, eu só vou falar vai ser complicado hoje, viu? Segura, Cicinho! Bom, já Libertadores, Campeonato Brasileiro no final de semana, Sul-Americana. Não teve química entre Botafogo e Sul-Americana. No jogo de ida, uma vergonha. 6-1 para o Cienciano. A missão era quase impossível e foi mesmo. O Botafogo venceu por 1-0, mas está eliminado e o jogo teve confusão dentro e fora de campo. Gente, ânimos exaltados. A missão não era nada simples. Após a derrota por 6-1 no jogo de ida, o Botafogo precisava de 6 gols de vantagem para conseguir a classificação. O início do jogo foi com pressão total e até deu esperança ao torcedor. Logo aos 8 minutos, 1-0. Montoro cobrou falta rápida e Danilo Pereira driblou o goleiro para abrir o placar. Não faltaram chances de aumentar a vantagem. Foram 11 finalizações no primeiro tempo. Arthur Cabral isolou um dos chutes. Minutos depois, não alcançou uma bola lançada na área, já sem goleiro. Alex Telles cobrou falta com boa defesa. Na batida cruzada de Vitinho, a bola passou longe do gol. E quando Danilo, enfim, balançou as redes, o árbitro de vídeo viu mão do volante no lance e anulou o segundo gol do Botafogo. Na volta do intervalo, mais pressão alvinegra. Telles caiu na área e pediu pênalti. Em campo, o árbitro marcou, mas com o auxílio do VAR, a falta foi cancelada. Com o passar do tempo, a vasta posse de bola deixou de ser transformada em chances claras. As poucas surgiram já nos minutos finais de jogo, com uma boa jogada de Júnior Santos e um chute forte de Arthur Cabral, mas sem ampliar o marcador. O atacante, junto com Danilo Santos, foram os jogadores mais cobrados pela torcida. Ao término da partida, a confusão envolvendo Horácio Melgarejo, técnico do Cienciano, e os jogadores do Botafogo. Ele falou com uma soberba muito grande, sendo que tinha o segundo jogo, falou que não era para perguntar para ele porque fizeram mais gol na gente lá e que ele não estava preocupado do jogo da próxima semana. Não sei como que começou a confusão, mas desde o meio do jogo eu já estava conversando um pouco com eles, falando que eles tinham que respeitar a instituição, respeitar os jogadores, porque hoje, ok, eles passaram, mas amanhã é a gente, o futebol ele castiga, a vida castiga, e eu falei isso para ele. Com a eliminação precoce na Copa Sul-Americana, o Botafogo tem apenas o Campeonato Brasileiro no calendário para a sequência da temporada. O próximo compromisso é contra o Atlético Paranaense, aqui no estádio Newton Santos, na próxima segunda-feira. Peço ao torcedor que acredite no projeto. Eu acredito no projeto, por isso fiquei. Eu sou um cara que sempre lutei por títulos e continuo lutando por títulos. E se estou aqui é porque me fizeram esse projeto para conquistar coisas grandes. Esse ano, obviamente, não deu, mas eu tenho certeza que a gente vai voltar. Por isso que eu peço ao torcedor que não desacredite como eu fiquei, que fique com a gente, porque tem pessoas competentes aqui e a gente vai reformular isso para voltar a vencer. Edu Dracena, é aquela missão que ninguém quer ter. Perdeu de 6-1, sabe que precisa pelo menos vencer pela honra, mas é muito difícil tirar um placar como esse e o Botafogo não conseguiu, a torcida vaiou, tá em colisão com o time. Realmente uma saída melancólica da Sula. Sim, principalmente pelo primeiro jogo. Mas o Botafogo, Renata, até que criou várias chances no primeiro tempo. Poderia ter sido um resultado maior. É claro que você sabe... E o Arthur Cabral? Não pode perder um gol daquele, né? Só ele, o gol... Deu uma de Alejandro. E aí isso acaba dificultando também. Mas a questão do Botafogo, eu vejo assim, Renata, é muito além do que dentro do campo. O externo do Botafogo acaba influenciando dentro de campo.
Você vê a bagunça que está, agora chega um novo dono da SAF e isso acaba mandando o treinador embora, não sabe quem fica, quem não fica. Isso passa também a desconfiança dos jogadores também. Agora o Botafogo vai realmente focar no Campeonato Brasileiro para que, quem sabe, brigar por alguma coisa assim. Mas a gente sabe que o Botafogo tinha condições de chegar um pouco mais longe. A gente vê um Danilo realmente sendo vaiado, um dos melhores jogadores, foi para a Copa do Mundo recentemente e aí não consegue render também. Agora o Botafogo tem que colocar a cabeça no lugar, venceu o jogo, mas não classificou. O importante é ter feito uma coisa assim diferente do primeiro jogo para esse segundo jogo. Cicinho, e o bicho pegou, hein? Depois do jogo, durante a partida, clima tenso, não apenas na relação entre torcida e time. O Botafogo agora vai ter que dar uma resposta diante do Atlético Paranaense na segunda-feira na Série A. A pressão continua. Tá aí uma vitória que o torcedor não passa o pano, né? Digamos assim, tirou um pouco da pressão. Não, o Botafogo, ele errou muito no primeiro jogo. E isso fez com que tivesse que correr atrás do resultado, e você correr na subida é muito mais difícil. Então não conseguiu reverter o resultado, já era praticamente esperado. E aí tem a confusão, o bicho pegou, Xixi, né? Por causa da questão do treinador, declaração do treinador. Mas aí é cabeça... tá mil, torcida vaiano, então os jogadores... E é impressionante, né? O Marçal sempre tá comandando a parada, né? Um chegou de confusão, né? Ele é baixinho igual você, Cicinho. Não, mas nesses momentos aí eu ia tomar água. Nesses momentos eu ia tomar água. Porque baixinho leva desvantagem em tudo, rapaz. Toma um soco aí. Precisa ter mais tranquilidade. O Marçal, eu joguei contra o Marçal na Turquia, né? Grande lateral esquerdo, e ele precisa, como líder aí, né, ser mais tranquilo aí para tirar esse ímpeto da rapaziada. E ele já tá bem maduro, não é um cara jovem ainda no futebol. Né? Seguinte, tem notícia boa na Sul-Americana pro Brasil, porque Vasco da Gama e Santos, Edu Dracena, passaram na competição e já a gente conta essas histórias. O Vasco foi impiedoso, fora de casa, goleou o Olímpia por 4-1. O Santos nem precisou vencer, empatou em 0-0 no Equador. Com o Macará já tinha vencido na ida, todo mundo segue na Sula. O Santos chegou ao Equador com uma vantagem pequena, 2-1, e voltou de lá com uma classificação enorme. Aliás, na altitude de mais de 2.500 metros, o Peixe não precisou vencer de novo, precisou sobreviver. Existem belezas no futebol que é a parte técnica, que é a mais linda de todas, mas a entrega que eles tiveram assim, eu acho que a gente tem que estar muito orgulhoso, né? Cuca sabia que a missão era dura. Com Copa do Brasil, brasileiro pela frente, teve que fazer escolhas. Deixou Neymar, Gabigol, Barreal e Igor Vinícius no Brasil. Hoje eu tinha visto alguma coisa assim, o erro do Santos é abrir mão de uma competição. Não abrimos mão. Você não tinha certeza de trazer o time titular aqui e sair classificado. Mas a gente arrisca, o treinador tem que ter a ideia dele e executar. Missão cumprida. O 0-0 não foi um espetáculo, mas serviu perfeitamente ao Santos. Soube defender e ainda teve grande chance no fim, com o jovem Pedro Assis, que perdeu. E eu acho que o nosso sistema defensivo ele foi perfeito hoje, do início ao fim, tirando todas as bolas, sofrendo muito pouco risco de gol, né? E tem um detalhe que deixa a próxima fase ainda mais interessante para o Brasil. O Santos enfrenta o Atlético Mineiro. Eles garantem um time do país na semifinal da Sul-Americana. Se o Santos buscou a classificação na base da defesa e da paciência, o Vasco escolheu outro caminho. Precisou vencer fora depois de empatar sem gols em São Januário. Andrés Gomes perdeu a chance de abrir o placar contra o Olímpia. Os paraguaios responderam com Benítez. Léo Jardim defendeu, mas depois não teve como. Olha o golaço que Matus fez. Pancada de fora da área para explodir o estádio Defensores del Chaco. Quer resposta brasileira? Toma! Thiago Mendes tabelou com David e bateu bonito para empatar. Mas o gol não foi a única resposta do volante na noite. Na comemoração, mãos no ouvido.
Gesto que ganhou significado depois de críticas e da semana polêmica de treta com Neymar. Puma cruzou da direita e David virou o jogo. E se Adson tinha perdido de dentro da área, de fora fez um golaço. Um chute daqueles que não pede licença. 3-1 pro Vasco. Mas a festa do Vasco ainda teria espaço pro gol de Spinelli de cabeça. 4-1 e vaga nas quartas de final. Presente especial para comemorar hoje os 128 anos de fundação do Vasco da Gama. Classificação com sotaque e comando português. Uma vitória que é bastante importante para nós. Chegamos aos quartos de final numa competição onde nós não chegávamos há algum tempo, salvo erro, acredito que são 14 anos que não chegávamos a esta fase da competição. E isto é fruto do trabalho de um grupo que acredita bastante. E que belo presente para comemorar os 128 anos do Vasco da Gama. Hoje, aniversário de um clube que tem uma torcida fanática, apaixonada, presente. O Vasco tem uma história muito bonita também e goleou no Paraguai. Cicinho não deu chance nenhuma para o Olímpia, hein? Parecia que jogava em São Januário, estava soltinho. Exatamente, Renato. Uma vitória do tamanho da história do Vasco e do Vasco, né? Uma vitória gigantesca porque jogou com personalidade. A gente é acostumado a ver o Vasco oscilando muito durante a partida e não foi o que aconteceu nisso. Acabou tomando gol e acordou em seguida e depois foi absoluto, jogando muito bem taticamente. O Léo Jardim muito seguro ali no gol, transmitindo, né? Se bem que no último jogo ele acabou sendo vaiado. O Thiago Mendes jogou um partidaço. Jogou muita bola, né? Então, assim, foi um time bem consistente durante os 90 minutos e conseguiu criar e fazer gol, né? O David fazendo gol, desencantando, fazendo gol de peito, que também vinha sendo cobrado para a torcida. É uma vitória para dar muita moral para esse time aí, que no papel não é ruim, não. É que não encaixou ainda. Se jogar esse futebol no Campeonato Brasileiro, pode almejar coisas melhores. A Sul-Americana é aquela competição que parece o cara solteiro quando sai na noite. Se aparecer alguma coisa, né, vai que rola, né? E tem muita gente que não parecia interessada na Sul-Americana e aí foi ficando na competição. É o caso do Santos. O Santos ganhou em casa, foi para o Equador, nem precisou vencer, mas conteve o Macará, manteve o 0-0 e está classificado. E agora, Edu, enfrenta o Atlético Mineiro, que é meu adversário do final de semana. É verdade, Rê. Mas é importante, assim, quando você joga leve e sem responsabilidade, isso acaba acontecendo o que a gente viu aí o Santos classificando, né? Foi um jogo realmente um pouco abaixo tecnicamente, né, um campo também um pouco pesado, o Santos sentiu um pouco com relação à altitude, mas o mais importante, conseguiu classificar e passar para a próxima fase. Tanto é que nem levou seus principais jogadores, o Gabigol e o Neymar, ficou aqui no Brasil, preservado até mesmo para jogar o Campeonato Brasileiro, que eu acredito eu que seja o grande foco do Santos nesse momento, e a Libertadores não, e a Sul-Americana. A Série B. A Sul-Americana está levando da maneira como que pode. Então, acho que isso é legal, acho que está rodando o elenco também. O Ilharão jogou uma partidaça também. Eu acho que o Cuca arrumou a parte defensiva, Renato. 2 jogos já sem tomar gol. Eu acho que isso é importante, dá confiança também. Então, tomara que o Santos possa crescer num momento importante na temporada, tanto no Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Lembrando que o Vasco vai enfrentar o Palmeiras aqui na capital paulista nesse final de semana. E o Santos tem compromisso paulista diante do Mirassol. E nós temos um cara feliz, animado, sem voz, maluco, classificado na Libertadores. A gente gosta de zoar você, é mais legal, mas tudo bem, é bom ver você feliz. É difícil. Eu tô feliz. Agora, você falou que o Vasco vai pegar quem? O Palmeiras. E tem o time do papai contra o time da mamãe. O time do papai e o time da mamãe. O papai. O papai Palmeiras. Agora você tem recadinho no programa. Isso é verdade, bebida Renata. Você já reparou que tem... E agora mudamos para Libertadores. O mais difícil o Mirassol fez, empatou no tempo normal na altitude com a LDU. Levou tudo para as penalidades. E aí, na primeira cobrança, o Vitor Luiz desperdiçou e os equatorianos foram perfeitos do início ao fim e se classificaram. Agora, Daverson, que joga por lá, vai reencontrar o Palmeiras.
Na altitude de Quito, o Mirassol, priorizando a situação no Brasileirão, viu a LDU criar boas chances logo no início. O chute de Gonzalez e depois a cobrança de falta de Cornejo, que assustou o goleiro Walter, um dos únicos titulares do grupo de Rafael Guanais em campo. Depois disso, a equipe brasileira avançou a marcação para forçar o erro adversário e também começou a levar perigo. Num desses lances, Shailon bateu rente à trave. Os equatorianos responderam na jogada de Coelho. O chute forte cruzado dificultou a finalização de Coroço. Ainda antes do intervalo, de outra bola roubada na frente, Chico Kim serviu e Fernandinho também assustou o goleiro da LDU. Já no segundo tempo, domínio total do Mirassol e logo nos primeiros movimentos, Fernandinho também se tornou o atacante mais perigoso. 2 oportunidades e na segunda, a batida de canhota saiu pela linha de fundo. A entrada de Daverson no time adversário não intimidou os visitantes que continuaram empilhando oportunidades. André Luiz não alcançou o cruzamento. Na sequência da sobra de um escanteio, Denilson encheu o pé e o goleiro Gonzalo Valle começou a se destacar no jogo. No cruzamento da esquerda, a bola passou na frente de André Luiz sem que o atacante novamente conseguisse completar a cabeçada. Em nenhum momento da partida, o estreante brasileiro na competição sul-americana deixou de acreditar numa vitória que, somada a 1-1 da ida em casa, lhe renderia a classificação. Valle segurou a batida de Daniel Borges já nos acréscimos. Só que apesar da pressão e do bom futebol apresentado, 0-0, decisão nos pênaltis e logo na abertura da série, Vitor Luiz parou em Gonzalo Valle. E o goleiro rival acabou coroado herói da classificação com o sucesso da LDU, que começou a ser desenhado na batida de Daverson. Alisson, Carlos Eduardo, Neto Moura e Bruno Santos converteram as respectivas cobranças, porém do outro lado, Pretel, Estrada e Ayala não permitiram a recuperação dos comandados de Rafael Guanais. Final 5-4, Mirassol eliminado. Caiu na realidade do confronto direto contra o Z4 do Brasileirão diante do Santos, domingo na Vila, após a cobrança certeira de Cornejo. LDU classificada, pega o Palmeiras nas quartas de final. Primeiro jogo no Palestra, reencontro de Daverson com o ex-clube. A gente sai eliminado, mas a gente não sai derrotado, a gente sai muito orgulhoso, na verdade, pelo nível que a gente apresentou e por tudo que essa campanha histórica representa. Então fica meu agradecimento ao nosso torcedor, aos jogadores, ao clube, por a gente ter conseguido fazer algo muito lindo e encerrou onde tinha que ser. Ronaldão chegou no teto, né, o Mirassol, mas fez uma partida muito ofensiva, foi pra cima. O Edu comentava que, tava leve, tava mesmo, só que aí nos pênaltis é aquela história, né? Tudo fica imprevisível. O Mirassol perdeu a primeira cobrança e os equatorianos foram perfeitos do início ao fim e não deram sopa para o azar. A história foi escrita com muito suor, muito carinho. A gente viu isso aí do próprio Guanais também na entrevista dele, que foi bem claro e bem real do que foi essa belíssima história do Mirassol, porque chegou nessa competição lutando, brigando e mostrando a cara do time, muito mais do que é a cidade de Mirassol, todo mundo abraçando. Então, acho que chegou no teto. Não tinha mais o que fazer. Agora é pensar no Campeonato Brasileiro, virar essa chave de uma vez para respirar, né? Porque esse Campeonato Brasileiro está esquisito, um grande vai descer e a gente fica preocupado. Então o Mirassol fez o trabalho. Não falei. Não, Renato, não. Quê? Não falei. Só falei assim que. Não acredito que hoje, que você vai classificar da Libertadores, você vai lembrar do meu time. Não falei nada disso. Estou falando que o Mirassol está fazendo o trabalho dele e agora vai colocar toda a sua força no Campeonato Brasileiro. E agora são 2 times que estão lutando contra o rebaixamento, Santos e Mirassol, que se enfrentam, né, Edu? Edu, mas Libertadores é diferente para os jogadores sentir essa experiência, jogar na altitude e mesmo assim o Mirassol foi valente, foi consistente. Perdeu chances muito claras de gol, deixou os pênaltis acontecerem, mas tem que ter orgulho dessa campanha. Muito, Renata, muito. E muitos jogadores ali, acredito eu, foi a primeira vez que jogou uma Libertadores. Então isso para o jogador também fica muito marcado e para a história do Mirassol também. Né? O Mirassol com certeza caiu de pé. Muito orgulho realmente do futebol brasileiro, porque o Mirassol com a estrutura que tem, está evoluindo cada vez mais, querendo melhorar e brigar de igual para igual com os maiores que a gente tem no futebol. Isso é muito bacana realmente, conseguiu chegar até as oitavas de final, né? Agora a gente espera realmente a evolução do Mirassol no Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro é totalmente diferente, é um campeonato que é muito traiçoeiro, então o Mirassol tem que abrir o olho, mas parabéns pela grande campanha que foi feita. Cicinho.
E, não passando o Mirassol, passa a LDU. O Daverson é atacante do time equatoriano, vai reencontrar o Palmeiras. Vai ser um jogo simbólico pro Daverson, né? Eu acredito que o Palmeiras passe por esse adversário, porque a LDU não vai ficar emocionado, será? Quem? O Davinho? O Davinho, ele alegra, né, a partida, né? Mas ele pode catimbar bastante. Mas assim, o Mirassol, o LDU não tá com aquela força da competição passada, é um time assim mais limitado. E falando do Mirassol, o Mirassol realmente fez história. A primeira participação chegou às 8ª. O Corinthians, quando estreou, saiu na fase de grupos em 77. Esquece o Corinthians, entendeu? Em 77, saiu na fase de grupos. E a quinta vez só que passou para as quartas de final. Exatamente. Olha aí. E se você for analisar... tá jogando melhor que o São Paulo. Assim, nós estamos falando, o Mirassol fez história, tudo, mas o Mirassol parando para pensar o que apresentou ontem, dava para ir um pouquinho mais distante. Se tivesse tido um pouco mais de capricho ali na finalização, teria até ganho o jogo. Então, assim, ficou de bom tamanho? Não sei. E eu vou falar uma coisa, parece que toda vez que o Corinthians está envolvido, tem drama, sofrimento, mas tem também superação, raça, com 1 a menos. Ranieri foi expulso, o Corinthians conseguiu fazer o gol, assistência do Memphis, o Breno Bidon estava na área para finalizar e o Timão está classificado e eliminou o Rosário Central. E ó, aguenta esse aqui, aguenta este malucão. Vai ser difícil aguentar ele hoje, hein? O maior público do ano, 46 mil alvinegros unidos numa só voz e num único gesto. Hoje é 2-0 e o Memphis vai entrar para fazer os 2 gols. Se Deus quiser, ele vai entrar aí hoje aí, trazer o resultado para nós e vai Corinthians. Vamos classificar. Depois de toda a polêmica com a renovação, Memphis estava no banco, pronto para reestrear e logo numa decisão, valendo vaga nas quartas da Libertadores. E eu tenho certeza que vai ser um grande jogo pra gente e a gente vai classificar. Vai dar tudo certo. E o Corinthians começou o jogo dando razão aos otimistas. Caio César bateu colocado e quase abriu o placar. Mas a pressão alvinegra parou por aí, porque o Rosário amarrou o jogo e os goleiros praticamente não trabalharam mais no primeiro tempo. Eles conseguiram ter uma série de faltas e escanteios que aí o juiz deixou o jogo ficar amarrado. Cada escanteio era 1 minuto para bater, cada falta era 1 minuto para bater. A bola ficou, a gente perdeu um pouco do ímpeto inicial. Na volta do intervalo, o Timão até tentou corrigir o problema, mas logo veio o banho de água fria. Numa dividida com Copete, Ranieri acertou o joelho do argentino. O VAR chamou e o volante acabou expulso. Depois do jogo, nas redes sociais, o camisa 14 pediu desculpa aos torcedores e aos companheiros de time, dizendo que sabe a gravidade do erro que cometeu. A gente ainda conversou no intervalo para ter cuidado. Mas aconteceu e tem que servir de experiência para não acontecer para frente. Teoricamente, sempre é ruim jogar com jogador a menos. Na prática, acabou que não foi ruim para nós. Isso porque, com um homem a mais, o Rosário foi ao ataque, sem levar muito perigo, e começou a dar espaços para o Timão. E respondeu com a substituição mais aguardada da noite. 85 dias depois, Memphis estava de volta. Eu considero ele uma pessoa diferente. Tem um brilho diferente e tem uma maneira de enxergar o mundo diferente. E eu acho que ele contribuiu muito para o Corinthians e tem muito para contribuir ainda. Só que o retorno do holandês quase foi arruinado por Copete. Na disputa pelo alto, Gabriel Paulista errou o tempo de bola e o argentino saiu na cara do gol, mas mandou por cima a grande chance do Rosário. E como diz o ditado, a bola pune. E o Memphis também. Falta na quina da área e o camisa 10 bateu rasteiro, rasante, para Breno Bidon completar e botar o Corinthians nas quartas da Libertadores. Cobrança inteligente do Memphis, a meia altura, ninguém marcou na trave direita. O momento ali foi de muita emoção, de muita felicidade. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que isso poderia acontecer. E graças a Deus, Deus me colocou ali no lugar certo, na hora certa e consegui
no limite ali, desviar a bola e saiu o gol. Depois de 4 anos, o Corinthians está de volta às quartas da Libertadores. Uma classificação épica na base do talento de Memphis e Bidon e da garra de todo o elenco, que sai daqui com bastante moral para a sequência da temporada. Um acréscimo de estima, de satisfação, que é um sonho máximo do todo torcedor corintiano, a gente avançar e o sonho do título. Então tem um sabor muito especial essa classificação. E mais especial ainda foi para o Gabriel Paulista. Em homenagem ao irmão corintiano que morreu aos 21 anos com o sonho de ser jogador, o zagueiro foi para a torcida no fim do jogo e virou mais um do bando de loucos. Eu só pensei em subir ali na arquibancada, estar junto com eles e ser mais um torcedor ali. Então, para mim, eu vou pegar essa foto, com certeza tem uma foto que eu vou guardar com todo carinho. Na próxima fase, o Corinthians encara mais um argentino, Estudiantes de La Plata. Mas calma, ainda é muito cedo para se preocupar com isso. Vai, Corinthians! A noite só não foi perfeita na arena porque terminou com 9 torcedores detidos, 4 corintianos, um deles menor de idade e 5 do Rosário. Os brasileiros estavam exaltados, provocando a torcida visitante, enquanto os argentinos se envolveram em um confronto com a polícia após o apito final. 2 PMs ficaram feridos e os 9 torcedores foram levados ao GCRIM, o juizado especial criminal que fica dentro da arena, onde passaram por audiência de custódia. É hoje! Diniz, é aquele jeito, velho. É olhando na pupila dos meninos e falando quem é, quem não é. É olhando na pupila, Diniz! Vai, Corinthians! Eu acho pouco pro Corinthians, pra um time que quer ser campeão de uma Libertadores, assim que não vai, né? Já tá fazendo hora extra. O quê? Não, tá fazendo hora extra. Já isso aí quinta-feira. Mas tá lá, não tá assistindo, tá lá. Quinta-feira. Tá, mas não tá. Tá, mas não tá. Esse estará entre nós. Mas vocês acham que ele vai jogar quinta? Ué, não vai jogar quinta, não? Vocês estão de brincadeira. Vem Memphis de pai para cobrança pro Timão, partiu pra bola, correu, bateu, desvio! Peraí que nós estamos uma homenagem aqui. Homenagem ao Ronaldo. Nós estamos de financeira, bye bye. Eu quero pedir Vai, vamos ver, Cicinho, menina Renata, vocês ficaram felizes com o Sul-Americana e com o Copa do Brasil? E na Liberta? Perdendo já. Não, eles perdendo já. Palpites para Corinthians e Rosário Central. O Memphis não vai fazer gol, mas vai dar assistência. Pode expulsar, pode bater, porque a Fiel vai responder. Vai, Cicinho, vem comigo, menino. Vem comigo, ó, vai cair no buraco, hein, cuidado, vai. A noite inteira foi assim. Sabe como é que o Galo cantou de manhã hoje, Cicinho? Às 5 da manhã. E eu fui lá de aguinha pro Galo. Rapaz, mas vocês foram pras quartas? Nós estamos lá campeão, na Série B. Campeão, Cici. Você tá na Série B da Liberta. Deixa eu só te falar um negócio. Agora vem o Estudiantes, vocês são acostumados. Deixa eu falar. Não passar no vestibular, não. Pode estudar antes, Calma, pode estudar empolga, depois. Não, é o Coringão tá aí. A sorte tá lançada, Cici. Rapaz, você tava de fralda, rapaz. Até a expulsão do Ranieri. A sorte está lançada. Estudiante, estude depois. A sorte tá lançada, menino. Venha pra faculdade do Coringão, na arena, menino. Ronaldão, mas conta pra gente, ninguém tá vendo mesmo, na hora que o Ranieri tomou aquele segundo amarelo, o que você pensou? Não, eu lembrei do juiz, né? Porque o juiz, esse juiz que Alexis apitou ontem... Herrera. Eu não vou falar o nome dele. Me recuso a falar o nome dele. Porque ontem você tava prontinho pra estragar a festa, hein? Você tava como você sempre faz. Como é o nome dele? Alexis Herrera. Alex, você é. Pipocou, é. Mais uma vez, mas aí o Corinthians foi contra quem? Xixi, contra tudo e contra todos. E você secando, o Edu secando, a Renata... Eu não. A da internet, talvez não, você secou. Mas deixa eu falar, Libertadores, infelizmente, não me pertence, porque eu amo a Libertadores. Então, como profissional, eu quero... podemos ter, inclusive, 4 brasileiros na semifinal. Nossa. Já pensou
se o Corinthians elimina o Estudiantes. O quê? Se o Corinthians o quê? Já tá batendo no teto. Já bateu no teto, Renato. Olha, mas vamos lá. Pode ser que passe, tem uma chance, como o time argentino também. Aí Flamengo esperando pelo adversário, pode ser o Del Valle ou o Tolima. Aí passa Flamengo, melhor o Flamengo que o Tolima, né, Rony? Melhor sair antes, hein, Renato? Pode vir todo mundo, Renato. Agora antes, a história está sendo escrita de uma forma diferente com o Diniz, hein? O que ele fez mas ontem... agora falando sério, imagina Corinthians, Flamengo, Palmeiras e Fluminense, todo mundo se classifica na Libertadores. Que lindo, hein? A Conmebol vai odiar. O Campeonato Brasileiro, como é que fala? O Campeonato Brasileiro estilizado. Mas eu diria pra vocês que o percentual de chance disso acontecer é alto. É alto. E o Corinthians ontem, ele não fez um grande jogo, mas ele ganhou, não é? Muito fôlego, porque a torcida estava apoiando. E quando ele perdeu, um jogador importante como o Ranieri parece que jogou melhor do que estava atuando. Não sei se foi a entrada do Memphis, Rona. Sabe o que foi, menina Renata? Eu percebi que eu cheguei na arena às 7 horas da noite. E eu comecei a ver, quando a torcida começa a entrar no estádio, Cicinho, eu vou te explicar, hein, que você presta atenção. E ela tá empolgada, ela tá querendo empurrar o time, ela começa a cantar logo cedo, com bandeiras, aquela coisa. Não sei se você sabe disso, Cicinho, aquelas bandeiras, aquele negócio, aquele canto, todo mundo cantando a mesma música, aquele negócio, aquilo vai contagiando. E todo mundo que vai entrando no estádio vai sendo contagiado com essa alegria, essa força. E ontem aconteceu isso. Festival de canção lá, então. Sabe por que aconteceu isso? Porque é uma coisa só, é uma nação abraçando o time. E quando isso acontece, poderia expulsar mais uns 3, que o Corinthians ia jogar da mesma forma, com a garra, com a força. E o Diniz é o grande culpado disso também. Ele tá fazendo o time acompanhar a torcida, assistir. Sabe como? Entrando com garra, indo pra cima. O Dorival tava com medo. Ele tava na arena com medo. Teve até time que entrou lá e venceu o Corinthians sem muita força. Ontem, entregaram a vida. Isso é importante. Jogamos até o fim. Todo mundo ficou olhando e falou, caramba, esses meninos. E no final, o Gabrielzinho, achamos seu lugar, hein, Gabrielzinho? É na torcida. Você fala do Dorival, graças ao Dorival que vocês estão aí. Não, graças ao time da Renata. É o Dorival. Eu quero agradecer o time da Renata que ganhou a Copa do Brasil ano passado. Sim, tá na Libertadores por causa disso. Porque o time do Corinthians havia perdido a identidade dentro da arena, Mas Renata. o Dorival no mata-mata, ninguém questiona o mérito dele. Tanto é que o São Paulo está classificado também no mata-mata. No Brasileirão está sofrendo mais. Agora, o Diniz já ganhou Libertadores, enfrentou o próprio Almirón, que é o técnico do Rosário. Na final, ele treinava o Boca Juniors e o Diniz estava no Fluminense em 23. Então, ele sabe os caminhos. O Diniz não é um inexperiente, pelo contrário, é um cara que tem que ser respeitado na Libertadores. Verdade. Mudou a cara do Corinthians jogando em casa, isso que é importante. O Corinthians eu falei pra vocês, não adianta dar espetáculo, o importante é vencer e passar. Você falou do 1-0, 1-0 não é pouco, meu irmão. É o que vale. 1-0 não é Renata, pouco. por isso que eu sou um cara que estou sempre aprendendo, Cicinho. Eu estou aprendendo com você, bebê. Você falou ontem que 1-0 tava bom, eu falei, tá bom. Cadê os atacantes aí que custam milhões aí? O quê? Acabou de renovar com um cara e não fez gol? Peraí, você quer falar do Memphis? Ué, você não é atacante, você faz o gol? Você não cobrou isso aí do Palmeiras? Assistência do Memphis. E assistência do Arias também, foi lá e deu... Mas o principal atacante do Corinthians está fora. Tá machucado. Mas o Memphis é atacante. E o Pedro Raul, meu filho, faça paredão. Toca no paredão, volta. Domina, só. Inclusive, o Diniz falou sobre Memphis Depay. Ah lá, ô menino lindo. Memphis, eu tive conversas com ele em particular, antes da renovação. A gente estava torcendo muito para que desse certo, porque é um jogador diferente, que tem brilho diferente, e hoje foi decisivo, mais uma vez, com a camisa do Corinthians. Então, já respondendo a tua pergunta, ele foi decisivo para a gente passar hoje. Entrou, contribuiu, bateu a falta muito bem, o desvio do Bidon fez o gol, e segurou a bola, se doou, e os minutos eram esses mais ou menos mesmo que a gente tinha para que ele entrasse. E queria que você falasse um pouco também de que forma você acha que influencia nos outros jogadores ter o Memphis com essa postura fora e dentro de campo. Não, influencia muito. Isso é claro desde quando ele chegou no Corinthians, naquela situação, quando estava no Campeonato Brasileiro de 24, e tudo que ele foi construindo dentro do clube. Ele não é uma questão de uma liderança diferente. Eu considero ele uma pessoa diferente. Tem um brilho diferente
e tem uma maneira de enxergar o mundo diferente. E eu acho que ele contribuiu muito para o Corinthians e tem muito para contribuir ainda. Tá todo mundo, eu de maneira especial, muito feliz dele poder estar com a gente de novo. Foi o nosso grande reforço da temporada, foi a renovação do Memphis, pode ter certeza disso. Vai, Corinthians! Ei, Ronaldão, hoje é o dia de só alegria, só comemoração. Ronaldo nem dormiu, Aproveita, gente. Tá daquele jeito, Olha, não é? menina Renata. Mas o Diniz pediu publicamente a permanência do Memphis Depay. Ele salientou a importância do jogador, o quanto ele poderia ser importante no momento em que o Corinthians tem transfer ban vezes 3 e não consegue contratar. E o Memphis fez a diferença. O Memphis fez a diferença. E outra coisa, durante a partida a gente estava vendo que o Corinthians precisava... E jogou até melhor com o América, isso é verdade. Estava mais compactado o time, Cicinho. A verdade é que ele coloca o Charles ainda. O Charles, bom, o Diniz, está aqui na Band. É o nosso Charles. Nosso chefe, nosso diretor. Nosso chefe, o diretor, está aqui na Band. E você insistiu com o Charles. Não, mas ele precisava ali segurar o resultado. Ali, sim, mas aí você dá arma pro inimigo, Cicinho. Mesma coisa, porque o Charles... Não, pior é colocar um atacante no finalzinho e o cara fazer uma falta e a bola desviar na barreira nele. Não aconteceu isso. Isso é verdade. O Alejandro. Agora sim, o time compactado, um time como fez o Diniz ontem, jogou junto com a torcida, mas tem que salientar aqui, Cicinho, da forma que o Diniz trata essa competição e jogar em casa. É uma coisa diferenciada e isso vai fazer diferença lá no final, pode escrever. Não, mas ele não é só a competição, o Diniz trata isso aí. O Diniz no dia a dia realmente é um cara focado, é um cara que realmente cobra. E ele, esse cara aí que acredita em todo mundo, dá moral, é um paizão realmente. Olha o que ele está fazendo com o Memphis também, como ele fez com o Matheus Pereira no Cruzeiro, como ele fez com o Ganso no Fluminense. Então é esse treinador que pega o jogador e acaba dando moral e elevando o nível técnico. Agora, Cicinho, o Corinthians correu um risco enorme desnecessariamente, porque todo mundo já sabia que o Ranieri tinha tomado um cartão amarelo, ele toma esse segundo amarelo, deixa o Corinthians com um homem a menos, não prejudicou, pelo contrário, o Corinthians ressurgiu e até jogou melhor, o Ronaldão falou sobre isso, o Diniz também, mas era um risco que poderia ter evitado. Poderia ter evitado, mas é assim, Renata, eu vi no lance ali, o Ranieri, ele chutou a bola e não tem como você já encolher o pé. Infelizmente, o pé foi junto com a bola e pegou no joelho, teve que tomar cartão, né? Foi expulso, assim, mas não tem, ele não foi pela maldade, mas sim pelo movimento natural de um chute, assim, e aí acabou que o cara estava bem próximo e foi expulso. Era para ter complicado o Corinthians. O Corinthians, né, o Gabriel Paulista perdeu uma bola ali numa dividida que o atacante acabou perdendo o gol. Se faz ali, complicava para o Corinthians. Mas Libertadores é detalhe. Assim, tem times que tem estrela e o Memphis entrou. Você espera numa questão de uma bola parada do Corinthians, talvez aí foi o grande êxito do Corinthians, porque todo mundo foi marcar o Gustavo Henrique. E aí, com a inteligência do jogador, provavelmente combinado, cruzou ali e o melhor jogador em campo, que ninguém fala, que foi o Bidon. O Bidon que jogou muita bola, taticamente, o menino aguerrido, recuperando bola. Caio César também foi. O Carrillo jogou pra caramba. O Bidon e o Caio César foram os dois melhores jogadores assim disparados, então merecida a vitória do Corinthians. Para mim, só nesse jogo, não contando só essa partida, quem tem sido o melhor disparadamente no Corinthians é o Gustavo Henrique. Muito. Porque tem feito a função no ataque e na defesa. É um jogador fundamental hoje para o Diniz. Gente, falando da classificação do Corinthians, vamos falar de Sul-Americana também, Brasileirão, rodada do final de semana que termina na segunda e muito mais. Edu Dracena viveu antes a possibilidade de sonhar ainda com a Taça da Libertadores. Ontem foi a vez do Ronaldão e o Palmeiras agora já se concentra no Campeonato Brasileiro e no jogo diante do Vasco da Gama. Tá com medo, bebê. Tá com medo. Palmeiras, o time brasileiro com mais classificações às quartas de final da Libertadores, 14 vezes, já sabe quem será o adversário desta edição. A LDU, que ontem superou o Mirassol nos pênaltis. Como o Verdão passou em segundo do Grupo F e o time equatoriano foi líder do G, o duelo de volta será na altitude de Quito, 2.800 metros acima do nível do mar.
O Palmeiras vai reencontrar o herói da Libertadores 2021, Daverson, que hoje defende a LDU. Deivinho de um lado, Andreas Pereira do outro. De novo, mas ainda tem tempo para esse jogo. As quartas de final só começam no mês que vem. Enquanto isso, o Verdão decidiu provocar o Corinthians, que também se classificou ontem. Nós temos 150 vitórias, eles têm 149 jogos. Libertadores é para porcos. Por agora, concentração para não olhar no retrovisor no Brasileiro. O Verdão continua na liderança, mas depois de conquistar só uma vitória em 4 rodadas, viu o Flamengo se aproximar. É o aqui e o agora. E o que eu disse aos meus jogadores, independentemente do que acontecer ali dentro, no final, se ganharmos ou perdermos, amanhã é para continuar a pedalar. A distância agora é só de 3 pontos. Domingo, o Palmeiras recebe aqui na Arena o Vasco, vice-lanterna. Ao contrário das últimas rodadas, o Verdão vai entrar em campo já sabendo o resultado do jogo do Flamengo, que duela amanhã com o Cruzeiro, fora de casa. Para o jogo de domingo, Abel Ferreira pode poupar alguns titulares por causa do clássico contra o Santos pelas quartas de final da Copa do Brasil na próxima semana. Vivo em 3 competições, o Verdão tem jogadores de destaque. Entre eles, o atacante Alan, de 22 anos, que chamou a atenção do Manchester City. O Palmeiras não quer vender os principais atletas nessa janela. A ideia é manter o elenco para conquistar títulos. O Brasileiro é uma das possibilidades, mas é preciso aumentar a gordurinha para os rivais de novo. O facto de estar a chegar a competir sempre e por perder, isso faz de mim um perdedor? Não, o perdedor é aquele que desiste. Esse é um perdedor. O campeão é aquele que jamais para de pedalar. Edu, um peso saiu das costas do Abel com a classificação na Libertadores, mas agora é Campeonato Brasileiro, tem uma concorrência cada vez mais pesada com o Flamengo e esse jogo é fundamental contra o Vasco da Gama. Sim, Renata, até porque dos últimos jogos em casa o Palmeiras não conseguiu vencer, né? Empata contra o Inter, perde do Atlético Mineiro. Então, agora, aproveitar o momento da classificação para a próxima fase da Libertadores, levar para o Campeonato Brasileiro, até porque viu o Flamengo encostar, né, na liderança ali do campeonato, então tem que jogar bem, jogar dentro de casa, né, diante de um adversário que está brigando ali pela zona de rebaixamento, então o Palmeiras não pode nem pensar em perder pontos, principalmente para o Vasco da Gama. Pois é, e tem mais essa negociação aí, interesse do Manchester City no Alan. Vamos ver se isso vai acontecer ou não. Seguinte, se você... o São Paulo tá tudo bem na Sul-Americana, tá de olho no Gustavo Scarpa, quem diria? Pretensão do São Paulo, teve lesão no treinamento, a parte ruim, e agora o confronto é fora de casa diante da lanterna do campeonato, a Chapecoense. Treino todo aberto, que maravilha! Foi dia de representação no CT da Barra Funda. Os titulares realizaram trabalhos leves, vejam só, tudo mais tranquilo para eles. Ah, o gramado? Sim, até o gramado do centro de treinamento do São Paulo é assunto. Foi noticiado que havia problemas ali. Uma praga acabou danificando os campos, atrapalhou o trabalho pós-Copa de Dorival Júnior, mas o clube já resolveu isso. Agora é esperar só mais um pouquinho para tudo ficar 100%. A preparação para o jogo contra a Chapecoense começou, senhoras e senhores. E vimos um momento um pouco mais complicado na atividade. Após dividida com o Wendel, Vitor Sá acabou torcendo o tornozelo direito. Aguardemos mais informações. Bobadilha e Arboleda não participaram da atividade. O paraguaio por conta de uma lesão no joelho direito, enquanto o equatoriano trata um edema na coxa esquerda. Mas tem boas novas também, calma lá. Luca, que fraturou a mandíbula naquele acidente de carro, retornou às atividades, porém, trabalhos individualizados ainda. Lucas Moura também continua se recuperando de uma ruptura total do tendão de Aquiles, mas é bom vê-lo correndo no campo, diz aí. Rafael Tolói está liberado, olha ele aí, trabalhando normalmente, portanto, pode ser relacionado para o jogo de domingo em Chapecó.
Escalação para domingo? Dorival pode promover novas mudanças, assim como fez contra o Bolívar. O time não vence há 9 jogos no Brasileirão, precisa engrenar. Aí vamos falar de bastidores um pouquinho. Desta vez o São Paulo está tentando contratar o meia Gustavo Scarpa. A ideia é trazê-lo por empréstimo até o final do ano, mas a negociação não é das mais fáceis. O jogador está machucado, os salários são altos e, como sabemos, São Paulo passa por uma crise financeira. A vitória contra o Bolívar trouxe novos ares. Este foi o segundo resultado positivo nas últimas 16 partidas. A classificação na Sul-Americana pode ser a virada de chave no Brasileirão, diante do lanterna da competição. Cicinho, que coisa chata essa entrada do Wendel. O treino acontece, né, no Vitor Sá, mas o São Paulo é um time que, me parece, mudou o espírito. Essa classificação na Sul-Americana foi importante para o grupo, até para tentar uma reação no Brasileirão. Exatamente, até pela maneira, né, na qual o São Paulo jogou essa última partida. O Dorival ressaltou na coletiva, né, após a partida, a importância do jogo agora do final de semana, né, que o São Paulo precisa novamente voltar a pontuar no Campeonato Brasileiro com vitória, já que há muito tempo isso não acontece. E aí vem essas notícias, né, que acaba a lesão do Vitor Sá. A gente espera que não seja nada de mais grave, simplesmente a questão da pancada, que isso no treinamento acontece, porque futebol normal, tem, né, contato, é normal, não existe maldade nenhuma. A gente espera que não seja nada grave. E a boa notícia é o Gustavo Scarpa, né? Então, pois é, você aprova caso a contratação se precisar, eu busco em Belo Horizonte, no aeroporto. Não, você tem que confessar o que você falou aqui pra nós. O quê? Que você ia fazer Gustavo o quê? Scarpa, pode vir, tem bolacha, tem leite condensado, tem tudo aqui no Tricolor, né? Não fica devendo pra ninguém, não. Vem, irmão, vem andar de skate, pode vir que você vai ser feliz. Vai estar perto da casa dele, que ele mora aí no interior aí, né? Vai estar pertinho. E outra, Tricolor é diferenciado. Você vai ver, do lado do muro que você jogou ali, aí você vai entrar no verdadeiro campeão mundial, porque no outro não tinha. Cicinho, sem comparação, entendeu? O campeão mundial é ali. Não. E você conhece bem o futebol do Gustavo Scarpa, né? Muito, Renata. É um cara que realmente, infelizmente, não está tendo uma sequência na equipe do Atlético Mineiro. De repente, mudando de ares, ele possa mostrar o seu futebol, bola parada com ele é muito importante, faz gols também. Se vier para o São Paulo, vai ser uma bela contratação. Muito bem, vem comigo. Pódio protetor. Corinthians eliminando os argentinos do Rosário Central. O final do jogo contra o Rosário em Itaquera deu início a uma das maiores festas da história do estádio. Time, torcida, comissão técnica em um grito só. Teve até corintiano de coração voltando aos tempos de arquibancada. E no final ali no Poropopó, eu só pensei em subir ali na arquibancada, estar junto com eles e ser mais um torcedor ali. Então, para mim, eu vou pegar essa foto, com certeza tem uma foto, eu vou guardar com todo carinho. Uma noite com participação direta de Memphis Depay, que depois de quase 3 meses voltou a atuar neste campo. Ele não começou como titular, mas a sua presença na lista de relacionados foi o suficiente para mexer com a Fiel. Tem os problemas financeiros e tudo mais, mas ele aqui traz muita coisa, tanto para fora quanto dentro de campo. É um cara que tem muito para somar, muito para agregar. É só a presença, né? A presença dele, o nome dele é muito forte e ganha força, ganha força. Assim, o Memphis criou muita ligação com a gente também, então o coração dele é corintiano, ele já falou publicamente um monte de vezes. Então acho que a gente teve um fator muito grande na decisão dele de renovar. Influencia muito. Isso é claro desde quando ele chegou no Corinthians, naquela situação, quando ele estava no Campeonato Brasileiro de 24, e tudo que ele foi construindo dentro do clube. Ele não é uma questão de uma liderança diferente, eu considero ele uma pessoa diferente, tem um brilho diferente e tem uma maneira de enxergar o mundo diferente. Depois de um primeiro tempo apático, em que este chute de Caio César foi o único momento em que o Timão ameaçou o time argentino, o holandês foi chamado para entrar por Fernando Diniz. O segundo tempo estava na metade e o Corinthians tinha 10 jogadores. Ranieri havia sido expulso por falta em Copete. Era apenas a 15ª partida do holandês pelo Timão no ano, de um total de 47 disputadas pela equipe. Um alento para tentar evitar o drama dos pênaltis.
E ele respondeu com essa cobrança de falta que Breno Bidon desviou. A gente sabe da importância que ele tem e o quanto ele já ajudou a gente, o jogador que ele é, a qualidade que ele tem. É um astro mundial, né? A gente pode dizer assim. É o maior artilheiro da seleção holandesa. É um cara que tem uma história no futebol muito pesada. E a gente queria muito que ele ficasse. E graças a Deus deu tudo certo, ele pôde ficar. E hoje ajudou a gente com uma assistência. O Memphis é um cara muito importante pra gente. A gente sabe o peso que ele tem pro Corinthians. A gente sabe que ele é um cara que queria estar com a gente, que queria estar vestindo a camisa do Corinthians, então acredito que isso só tem a agregar para nós. Memphis deixou Itaquera sem falar com os jornalistas, mas reverenciado por todos pela primeira assistência na Libertadores deste ano, que ajudou a colocar o Corinthians nas quartas de final. Eu estou em choque. Pensava que o Ronaldão seria o cara mais feliz, mais louco, mais alucinado. Mas dá uma olhadinha no Chico Garcia. Mostra pra gente o Chico Garcia. Chico, é lógico. Como é que o cara que é torcedor do Grêmio ia ser feliz? Não tinha como. Ele mudou. Gente, a felicidade dele, sendo corintiano, é uma coisa diferenciada. Eu tô contando, é uma impressão. Não sei se vocês vão concordar ou não, mas Chico, eu não sei você parece que ganhou um campeonato. Não sei, campeonato em casa você ganha sempre, né? Ainda mais se o Corinthians vai bem. Meu Deus! Ai, boa tarde a todos. Eu tô sendo tolhido aqui no programa, porque eu cheguei sorrindo, porque foi um dia legal ontem, foi uma noite bacana. Sorrindo, você tá sendo bem tímido. De orelha a orelha, acho. De orelha a orelha, assim, né? De orelha a orelha, assim. Então, eu cheguei sorrindo e as pessoas estão dizendo, meu Deus, mas pra que isso? Parem de tolir a felicidade alheia. Me deixa ser feliz. Quando o Corinthians ganha, minha casa fica legal, minha casa fica tranquila, eu durmo bem, e acordo bem, e aí tá tudo bem. Eu achei que você nem dormia. Pode ser. E a giripoca? Durmo pouco a mãe. E a giripoca? Ei! A giripoca, filho. Lá eles, Capelanes. Cara. A gente achava que poderia acontecer algo diferente, não aconteceu. O Corinthians melhorou quando teve um jogador a menos, ganhou o jogo por 1-0 e está classificado para as quartas, hein, Capela? Eu não sei o que é mais insuportável, cara, se é o Corinthians conseguir ganhar com a menos ou esse cara, porque eu acho que a gente tem que deletar e bloquear o Chico das redes sociais. Insuportável. Eu tô aprendendo uma coisa com vocês. Porque a gente tem que matar um leão por dia. Mas o problema não é esse. É enfrentar as antas pelo caminho, velho. Que daqui a pouco aparece outra aqui também. Cada um com seus motivos, cada um com a sua felicidade. Fala aí. Também, né? E aí, Cicinho? E aí, Cicinho? Boa tarde. Boa tarde. Não, eu tô no mesmo barco do Capilani, odiando o Chico, pecando. Nossa, gente, o Chico chegou aqui, ele parecia uma mariposa, ele estava flutuando. Uma libélula. Uma libélula, não é que eu tô falando? Que felicidade. Falei, gente. Uma borboleta. Como é que faz? Uma libélula, uma borboleta. Ele não faz nem força pra irritar a gente. Você, como capitão, pensa que já viveu tudo? Tá aí o Chico. Ó, e ele sairá junto com o Ronaldo. Hein? Vai. Quando sair cair de maca, você vai sair junto com ele também. Não, eu já saí então de cadeira se prepara. Você não saiu pelo Cruzeiro ontem por quê? Não, mas você é mais corintiano. É verdade. Tá, você é mais corintiano, você é mais corintiano. Você é mais chato que ele. Você é chato. Ele não saiu porque o Xambinho saiu. Não, mas para aí. Ele não precisa sair de maca. Se isso acontecer, que a gente não sabe, o Corinthians pode nem sair de maca. Olha aí, olha aí. Pode ganhar Libertadores. Olha aí. Mas se acontecer, a tristeza, o choro do Chico, tudo será tão intenso que já é um castigo. Aí vai ter estiagem, né? Estiagem. Peraí, olha só. Eu quero mostrar aqui este muchacho que amanhã é meu inimigo. O Xambinho. Finalmente pede pro Galo não jogar tão bem, porque tá demais, né? Classificado na Sul-Americana, ganhando do Palmeiras, no Campeonato Brasileiro, aquela coisa toda. Everton, o Chico Garcia rompeu todas as barreiras. Hoje, ele está insuportável.
Buenas. Renata, não acredite nisso, Renata. A gente não pode acreditar em tudo que a gente vê, em tudo que a gente ouve. O Chico é uma farsa. Ele não tem esse sentimento. Ele é forçado a ter para obter benefícios. Para obter benefícios dentro de casa. Mas ele não é esse. Eu sou. Ontem estive lá, convite de Ronaldo Giovanelli, fui ao estádio e, doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano. Que momento épico eu vivi ontem na Arena, recepcionado pela Fiel, que me abraçou, me acolheu e eu fui talvez o ponto de equilíbrio, aquele ponto de incentivo a Memphis Depay, que bateu mal a falta, errou o chute, mas... Depois eu sou falso. Depois eu sou falso. Boa, Everton. Olha o que ele Isso aí, acabou de Everton. falar. E eu sou falso. É isso aí, Everton. Ah, meu Deus do céu. Mas talvez o ponto de partida tenha sido a chegada do Memphis. Falando em chegada, alguém tá chegando por Quem aqui. chegou? Quem chegou? Quem será? Meu Gente, temos visita. Avisa! Não chega assim de supetão! Good afternoon! Congratulations for us! Corinthians, minha vida! Corinthians, my life! Olha, Big Mountain! Big Mountain! Is you, man? Big Mountain! Olha, thank you so very much, menina! Como é que você está bem? Muito! Eu vou falar em português com você, tá? Ok. Eu já tô falando português. Change the language. Deixa eu tirar. Oi, meu Deus. Do you have pics? Precisa do aumento depois de ontem. Speak for us. Do you have pics? Tio Big Mountain. Xixi é esse aqui? É tourist. Tourist. Hey, picture for us. Você errou o chute, hein? Ei, Drácula. Ei, Drácula. No Mundial. Ei, vocês têm 150 jogos na Libertadores, a gente tem 150 vitórias na Libertadores. E quantos mundiais? No speak Portuguese. Yes? Não estende porque você não tem mundial. O campeonato é Libertadores, não Mundial. Não estende porque não tem mundial. O campeonato é Libertadores. Minha Renata, estou muito feliz hoje e eu quero ouvir a narração do Tree Mountain. Mountain, muitas mountains. É a narração do Tree Mountain. Listen, let's go. Look at me pupilhas. Tem Memphis Depay para a cobrança para o Timão. Partiu para a bola, correu, bateu, desvio! Bidon! Ele bate forte, o Bidão entra atrás da zaga e dá um toque sutil na bola, tira do goleiro Ledesma, ela morre no fundo da rede, Bidão pro Timão. Quem é Bidão? Bidão, é que ele ficou emocionado. É, porque foi gigantão, né, fazendo gol. Cadê o Ulisses, gente? Tá aqui, onde? Memphis Depay. Eu não tô reconhecendo onde, hein? Ele veio, inclusive, de preto e branco no programa hoje. Isso. Contente com o Memphis Depay. Tá ferião e o Bidão. Bidão, Memphis Depay. Agora, Chico Garcia, é por isso que o futebol, até o apito final, ele proporciona várias sensações. O Corinthians e o corintiano, quando viu o Ranieri sendo expulso, pensou, e agora? O Rosário tem um a mais, vai ter campo, vai ter espaço, vai pra cima. Pelo contrário, quem fez o gol foi o Corinthians, segurou o resultado e está classificado. Vou tentar me concentrar aqui, porque o Capelães não vai deixar. Mas falando sério, noite de Libertadores, assim, o jogo era muito duro, tá? O jogo estava difícil, o Rosário marcou bastante, o Bidon e o Galo tiveram muita dificuldade na armação do jogo. E aí, quando o Ranieri é expulso, e era o único jogador mais marcador, né? O Carrilho fez uma função ali por dentro, como ele normalmente faz, para reter a bola, mas também teve dificuldade, ele começava a jogada. O que o Diniz faz naquele momento, né? Quando tem a pausa para hidratação? O normal
faltando 25, 30 minutos para terminar o jogo, era você... o Pedro Raul, não é que ele é um a menos, né? Ele é um a mais pro adversário. Que porque isso, ele não Chico? ajuda. Não é que ele não ajuda. E o Crazy, man, e o Crazy? Não é que ele não ajuda. Ele colabora, ele atrapalha, né? Ele colabora pro adversário. Então, assim, ele tava sendo um peso ali pro time, Tava com infelizmente. 2 a menos, então? Infelizmente. Só que aí, quando você pede o Ranieri, a tendência natural de um treinador é você colocar o time mais recuado e tudo mais. O Diniz, naquele momento, chama o estádio, né? Porque o estádio se preocupou, né? O torcedor ali sempre canta e tal, mas, obviamente, houve uma tensão. No momento que ele chama o Memphis, a torcida começa a ter uma expectativa. Ninguém saberia o que o Memphis poderia fazer. E aí o estádio vem, e mais do que isso, o Rosário entende que, peraí, ele perdeu um volante e trocou um atacante por outro. Vamos atacar. Falta meia hora aí pra gente poder, quem sabe, fazer um golzinho e se classificar. E os espaços começaram a se abrir. E o Corinthians até conseguiu ter mais ações ofensivas depois da expulsão do Ranieri. Lá no finalzinho, evidentemente, depois do gol, Choca, Charles, recua todo mundo para tentar garantir o resultado. Mas no momento em que o Memphis entra, além dele ter dado assistência, muda completamente, né? Ele já entra, ele já pega no pescoço do Ibarra, do tipo, não faz ser aí, já retém uma bola, sofre uma falta, a atenção do adversário muda. Jogador diferente faz isso. Não só no que ele faz dentro do campo, mas no que ele simboliza, não só no campo, mas também no estádio. Assim o Corinthians ganhou o jogo também. Capelanes, é uma partida épica para o Corinthians, pela volta do Memphis Depay, o Bidon, não é uma cria da casa, fazendo o gol definidor e segurando um time argentino classificado, Corinthians, a Libertadores. E aguenta aí, hein, Capela? O Memphis está no cangote aí. É isso aí, olha só. Cara, posso falar? O Corinthians é muito largo, né? Sorte. Muita sorte. largo, é muito largo. Muita sorte. É verdade, Ronaldão, porque o lance é o seguinte, aqui está um corintiano, você sabe. Como que não? O meu ponto de vista aqui é o seguinte, eu vou elogiar e vou bater ao mesmo tempo, pode ser? Eu vou primeiro elogiar a torcida, porque eu sou da opinião que torcida nenhuma ganha jogo, mas a do Corinthians ajuda a ganhar campeonato. Faz sentido o que eu tô falando. Esse é o ponto. Vocês vão entender. Ganhar jogo é uma coisa, mas você conseguir conduzir aí sim um time a levar um título com um time muitas vezes medíocre, isso a torcida do Corinthians já fez mais de uma vez. Ponto. Dito isso, o Corinthians foi largo. Se você for analisar, a arbitragem deu uma ajuda gigantesca ao Corinthians. Talvez a gente fale... É verdade. A gente já fala dos lances polêmicos e você na Rádio Bandeirantes, um chorão, porque tudo era contra o Corinthians. Ronaldo, o Memphis é Ronaldo. Então a gente vai analisar. Foi mal, mas foi mal mais pro Rosário do que pro Corinthians. Não, senhor, o histórico não é esse. Não, o histórico não, mas tô falando de ontem. Tô falando de ontem. A gente vai analisar daqui a pouquinho os lances polêmicos aqui. Sobre o jogo, pessoal, o Ranieri foi merecidamente expulso e aí o Corinthians se fecha. Na falha do Gabriel Paulista, o Rosário tem a bola do jogo, da classificação. O cara vai e erra. Por quê? Quem? O jogador erra. Por quê? Porque a bola quica no gramado de areia Corinthians e o cara bate na bolinha. Não tava bom, não. A bola ficou quicando até ele finalizar. E errou. Aí, na largura do Memphis, que vai cobrar uma falta e erra. Ele erra por quê? Ele erra por quê? Por quê? Eu vou explicar. Vamos olhar por quê. Presta atenção. O Gustavo Henrique, 6 gols no ano, tá na segunda trave. O Memphis queria cobrar na primeira pro Bidon, que é o menor. Ele errou o lance. O Rosário não sabia que o Gustavo Henrique estava lá, que a bola ia no Gustavo Henrique. Eu duvido que o Diniz tenha treinado isso. Aí eu vou treinar o Gustavo Henrique na segunda trave. Treinado. Eu duvido. O Bidon na primeira trave. Aconteceu no primeiro jogo, só que o Mateuzinho errou a falta. Eu duvido. Aconteceu no primeiro jogo. Não aconteceu, não. Chico, não discute. Lira o Chico. Rapaz, o Chico não é torcedor do Grêmio. Não é? Isso é uma farsa. Isso é uma farsa. Eu tô louco pra pegar você. Tô louco pra pegar você. Você falou de mim. Vou falar em português pra você entender. Você falou de mim. Memphis, call. Você tá fazendo hora extra. Call Everton. É outro também. Bem mal, tá aí. Vou lá do lado desse cara. Chama ele, fala com ele. Vamos ficar aqui do lado desse gordinho. Só não dou peteleque em você. Vou falar em português com você também, que em inglês você não entende. Tô ligado. Só não dou uns peteleque em você, porque você tá longe, viu? Fala aí o que você quiser também. Sai fora, velho. Ele falou que ele tá de Corinthians. Eu vou falar o que eu quiser, eu preciso. Tá de Corinthians o quê, rapaz? Tá de Galo, rapaz. Você não me engana. Não. Que eu destaquei aqui ontem, Rona, que nós estivemos juntos ontem na Arena Corinthians. Você sempre me disse, vá comigo, porque eu garanto a sua segurança. Não precisou, foi abraçado pela nação fiel, nação corintiana. Abraçado, né? E vi de perto o trabalho da Timão Press. Ontem eu vi o que é um Ulisses narrando um jogo do Corinthians em loco.
Ontem eu vi o que é um Capelanes, que se faz de desinteressado, se faz de não torcedor, faz aquele movimento de que o Corinthians é muito largo, o Corinthians é, mas também faz parte da Timão Press, né? Eu vi um Chico com lágrimas nos olhos, eu vi um Chico fazendo poropopó, né? É um negócio impressionante. Agora, gente, vamos lá. Eu não estou aguentando secar mais não, sabe? Ano passado sequei, não funcionou. Aí lá vai eu secar de novo, Rosário, Di Maria, né? Não jogou nada, ainda ficou lá mostrando a coxinha com taça de Mundial. Meu filho, me ajuda, né? Não sei se você está sabendo da história, falando em Mundial, né? Em Copa do Mundo, não sei se você está sabendo da história, né? O que é de Brasil, vai ficar falando isso até quando? Não interessa, tá lá, tá na história, né? Não interessa se eu não ganhei agora um Mundial, como você ganhou. Agora não, né? No anterior. Então, a grande questão é, o Corinthians, com todas as dificuldades, Renato, jogo difícil, jogador expulso, jogo complicado, adversário tinhoso, o Corinthians vai lá. Na verdade, o Memphis, aquilo não foi uma bola colocada naquele primeiro pau ali. Ele errou o chute, ele errou a cobrança, mas aí o gol saiu e o Corinthians ganhou o jogo e aí não tem jeito. A verdade é essa mesma. A torcida vai carregando e quem já foi à Arena Corinthians sabe que eu não estou fazendo onda aqui, né, e carrega mesmo, é diferente mesmo. E o Corinthians vai avançando, Renato, com todos os problemas, sem os atacantes, mas ontem o Memphis voltando, depois da renovação o Memphis voltando a campo, mas sem seu principal atacante, né, que é quem faz gol nesse time, que é o Yuri Alberto e tal, a coisa vai avançando e já está nas quartas de final. E daqui para frente na Libertadores, ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém. Quando a gente viu, por exemplo, um Corinthians e Flamengo, imaginou que o Flamengo fosse sambar na cara do Corinthians, a gente viu o resultado final. Então eu não sei se eu vou continuar secando, não está adiantando, não. Que coisa, que desânimo, hein? Agora é chorar. Isso tudo é porque o Cruzeiro também tá fora. Agora ele tá dividido de verdade. YouTube. E o Ranieri? O que você quer falar pro Ranieri? Não lembro. Oi? Aprendeu Como é que a tocar, é? Mas o que tem a ver o Palmeiras com o Ranieri? Não, tá desafinada. Até eu sei que é o Palmeiras. Você sabe? Sei. Mas você me perguntou o quê, bebê? Ranieri, bebê, você tava muito bruto. Nesses jogos assim, deixa eu falar pra você. Muito bruto? Porque no primeiro jogo ele merecia ter sido expulso. Ele deu 2 chegadas, mas aí eu vou ficar lá com meus amiguinhos só pra ver e ser isento aqui. Fico ser isento. Claro, sim. Porque você, né, sem... Eu quero perguntar o seguinte, o Garro, mais uma vez ontem, tomou tapa na cara, cotovelada e não chamaram o VAR. Eu gostaria de saber do Chiquito, por que o VAR não foi chamado? Mas por que você não falou do Ranieri? Porque vai muito o que aconteceu com o Ranieri. O Ranieri viu o companheiro dele apanhando, o que ele fez? Ele defendeu o companheiro? Não, ele bateu! Ele bateu, chutou, ele achou que estava liberado, que o juiz não veria. Estão batendo no menino. Olha lá, olha, que é isso? Amarelo. Que é isso? Amarelo na tua cara. Amarelo, você faz isso aí toda vez que você jogava. Para com isso aí. Alguém que vai contestar essa expulsão, Edu? Olha lá. Renata, é difícil também, como a gente falou, quando ele dá o chute, realmente a perna vai. E tá um pouco dobrada. Olha só, eu não sei se eu expulsaria de cartão vermelho. Mas vou dar um beijo. Eu daria até amarelo, como ele já tinha amarelo. Então. E aí ele ia ser expulso. Mas não era pra ser vermelho. Então você expulsaria. Não, o que é certo, irmão. Não tem o que fazer. Aprende, viu? Mas ele dá um cartão vermelho quando ele volta do VAR, que ele já vem. Então, já vem com o vermelho. No campo ele não deu nada. Então. Aprende, viu, Bucudinho? Eu sou profissional. Eu falei na primeira parte, foi um lance que ele chuta. Você não falou, não. É impossível você não estava aqui. Ah, tá. Mas, gente, não, só tava o Ronaldo aqui. Se ele tomasse o segundo amarelo, era expulso. Exato. Não, mas é um lance que ele chuta, não tem como encolher a perna. Mas só que pelo fato de ter pego no joelho, ele correu o risco. Mereceu ser Só que ele... Mas o juiz passou batido, né? Vocês jogaram bola. Não, peraí. Vocês jogaram bola. Toda vez que você dá um passe ou um chute, não necessariamente a perna sua vai na altura da coxa do jogador. Não, mas depende da força que você vai. Mas pelo amor de Deus, ele chutou. Tudo bem que a perna tem um destino, mas ele solou a coxa do malandro, velho. Tem que pôr pelo menos amarelo. Ele e o Mateuzinho, eles jogam no limite. Ele correu isso. Então fala, é vermelho. Ei, os dois jogam no limite, Mateuzinho e o Ranieri. Estamos no limite, Edu. Temos que voltar. Big Brother, segura aí. Vamos daqui a pouquinho trazer o assunto Memphis Depay aqui no Jogo Aberto. Agora,
Capela. Recado importantíssimo pra você. Ai, a picture? Yeah, picture. Okay. Thank you very much. Okay, thank you. Diniz! Ô, menino lindo! Sexy. Em relação ao Memphis, eu tive conversas com ele em particular, antes da renovação. A gente estava torcendo muito para que desse certo, porque é um jogador diferente, que tem brilho diferente, e hoje foi decisivo mais uma vez com a camisa do Corinthians. Então, já respondendo a tua pergunta, ele foi decisivo para a gente passar hoje. Entrou, contribuiu, bateu a falta muito bem, o desvio do Bidon fez o gol e segurou a bola, se doou, e os minutos eram esses mais ou menos mesmo que a gente tinha para que ele entrasse. E queria que você falasse um pouco também de que forma você acha que influencia nos outros jogadores ter o Memphis com essa postura fora e dentro de campo. Não, influencia muito. Isso é claro desde quando ele chegou no Corinthians, naquela situação, quando ele estava no Campeonato Brasileiro de 24, e tudo que ele foi construindo dentro do clube. Ele não é uma questão de uma liderança diferente. Eu considero ele uma pessoa diferente. Tem um brilho diferente e tem uma maneira de enxergar o mundo diferente. E eu acho que ele contribuiu muito para o Corinthians e tem muito para contribuir ainda. Está todo mundo, eu de maneira especial, muito feliz dele poder estar com a gente de novo. Foi o nosso grande reforço da temporada, foi a renovação do Memphis. Pode ter certeza disso. Tá feliz, Diniz? Gente, olha só. O cara olhava pro semblante do time. Não temos novidades, temos transfer ban, não posso contratar. De repente, vai o Memphis, volta o Memphis, e ele vai lá, cobra uma falta, Bidon aparece, gol do Corinthians, classificação, e aí? E uma coisa linda, né, Renata? Já se pagou? Já? É. Pagou o quê? 9 milhões ganhou. A galera foi demais, empurrou esse menino. Ô, gente, 9 milhões essa assistência dele. A parcela semestral é mais de 10. 9 milhões de reais. A parcela semestral é mais de 10. Então, já ajudou. Já. Esse dinheiro vai todo pro Corinthians. O Corinthians só deve pro Memphis. É verdade. O Corinthians não tem transfer, só deve pro Memphis. Gente, é um pingo no oceano. O quê? 9 milhões do Corinthians é um pingo no oceano. Pensei que era melhor ter os 9 que não tem. Não. Eu vou te corrigir, não é um pingo no oceano. Melhor 9 do que nada. Não, mas não é um pingo no oceano, é um grão de areia na areia Corinthians. Chico Garcia, de verdade, como é que você vê o Corinthians para a sequência da Libertadores? Eu penso mais fortalecido, até porque o Yuri vai recuperar, né? O Yuri Alberto, mês que vem, deve voltar e as quartas de final serão no mês que vem, em setembro. Aí já muda, né? Você tem um Memphis bem mais condicionado, né? Porque, vamos lá, né? Cara, ele estava caminhando em campo. Ele não tinha condição de jogar nem os 30 que ele jogou. E ainda conseguiu ajudar na bola parada. Prendeu a bola em algum momento ali e tal, porque era o que ele tinha que fazer. Então ele não estava treinando? Não, mas treinar falar que estava treinando. Eu não fui atleta, mas assim, treinar com um preparador físico particular em casa, na academia ou no hotel, é diferente do que você tá no CT. E ele chegou no CT na terça-feira. Ele assinou o contrato na segunda, chegou na terça, treinou com o grupo só na quarta e jogou na quinta. Ele não tinha a menor condição de jogar. Ele teve lesões esse ano, a última partida dele foi lá no final de junho. Tava turistando, né? Mas o cara teve lesão. Então, pelo que ele conseguiu ainda fazer no aspecto físico que ele estava, ele ainda ajudou demais. Então eu penso, a Renata me perguntou daqui pra frente, mês que vem, agora ele deve ficar uns 10 dias aí no estaleiro, não joga no final de semana, descansa, treina. Contra o Coritiba, você acha que ele não viaja? Arruma o título, então. O Corinthians não é candidato? Você tá de brincadeira, Chico. Para de fazer média, vai. Não, aí já tá. Não, peraí, olha aqui, gente, pode acontecer, vocês deram risada, mas olha só, podem passar Corinthians, Flamengo, Palmeiras e Fluminense. Isso aí, não pode? Pode passar quem? Gente, desculpa. Pode passar quem? Corinthians. É engraçadinho. Não é com o Memphis, é com o Little Cisso. Little Cisso. Menos, você tá na Série B. Não, gente, na moral, eu tô... verdade. O que é, Capela? Não pode acontecer? Claro que pode. Não, o negócio é o seguinte, eu tô pelas tampas com o Chico aqui. Eu tô pelas tampas aqui. Porque o lance é o seguinte, falar pro corintiano rumo ao título, nada mais é do que você iludir a audiência. Falou. Eu falei que é um dos candidatos. Nada mais é do que você iludir. Lembra a atenção que eu falei? Lembra da tal miragem que eu falei? O Corinthians, desculpe o termo aqui, eu sei que o horário não permite, mas vou falar. O Corinthians tá ferrado. Em todas as frentes. Administrativamente, ano de eleição, é transfer ban, dívida com todo mundo, beleza.
e foi campeão. É o que eu vou falar. Mas, infelizmente, o Corinthians chegou na tampa. Igual o São Paulo na Sul-Americana. Na tampa, não tem mais pra onde ir. Na Copa do Brasil tinha chegado na tampa Não há mais pra onde também? ir. Não. Antes do Palmeiras? Não. Não? O que mudou? Gente, é melhor o Corinthians cair pro Estudiantes do que pegar o Flamengo na semi e tomar 2 amassos. Concorda comigo, Memphis? Não, acho melhor você estudar antes. Deixa eu te falar de quem que o Corinthians ganhou a Supercopa esse ano. Um jogo, Chico, com o Flamengo que não era esse Flamengo. Agora Mas são o 2. Flamengo também tinha voltado. Você falou do Memphis que voltou agora. Naquele momento, o Flamengo também voltou de férias. É verdade. Por isso a parada tava dura. Não vale Teve também, o Mundial, toda aquela coisa. Vai ter o Yuri, vai ter o Memphis, vai ter o Galo. O torcedor corintiano concorda comigo. Não há chance do Corinthians ganhar essa Libertadores. Eu tô tentando, mas tá difícil aqui, Pelo amor de Deus, para de iludir o torcedor. Vocês vão lembrar do que eu tô falando aqui. Olha a miragem. Você está passando o carão desde o ano passado. Por quê? Copa do Brasil. Por quê? Você falou a mesma coisa. Não falei a mesma coisa, não. Não, pode pegar na fita aí. Pode pegar na fita aí. Você falou que ia ser campeão ano passado? Antes de pegar o Palmeiras, que o Corinthians é campeão. Antes de pegar o Palmeiras, antes de pegar o Cruzeiro. Você falou que ia ser campeão? Não falou, pô. Quem falou que não? Com a mão, com a ajuda de a mão. É verdade, ajuda contra o Cruzeiro. Ajuda com a mão do meio. Edu Dracena, você que ainda está na Libertadores, de verdade, sem zoeira, esquece o Memphis Depay aí pertinho de você. A pergunta é essa. Quais são as chances do Corinthians, pensando mesmo em título, na sua opinião? Renato, em título, eu acho que é poucas chances. São poucas? Sim, eu acho que o Corinthians vai pegar um adversário agora com nível maior. Aí vai ser um belo teste para ver, de repente... Coisa que vocês não pegaram até agora, né? O Cerro é melhor do que o Rosário. O Rosário Central. Tá na régua, então você não fez... Não é, Chico? Não, hein? Que isso, Chico? O Rosário Central... Porra, o Corinthians era pra ter goleado. E o nosso amigo aqui, o Memphis, ele falou, ele joga de atacante, não é? E o nosso amigo Ronaldo, irmão, falou assim, paga milhões para um atacante fazer gol. E não fez gol ontem. E quem fez o gol ontem? Assistência. Igual foi o John Arias, deu assistência pro o dele foi Gustavo Gomes. O que escanteio pra falta, né, irmão? E vocês viram que o Di Maria não renovou? Não tava no jogo O Di Maria ontem, também, né? eu falei com você, ficou lá na Argentina, lá, não é possível, mano. Eu queria perguntar... Que tirista, Aliás, gente, uma equipe que tem um jogador a mais, jogando na casa do adversário, sonhando com quartas de final de Libertadores e não ganha o jogo, merece perder mesmo. É isso aí. Porque eles tiveram a chance... Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! De Maria, eu acho que tomou uma canetinha, porque o Botafogo tá de frente de lá. Ai, a alegria tá demais aqui. Seguinte, já Brasileirão, hein? Tem um lance polêmico. O Capelanes é que separou esse lance polêmico do jogo Corinthians com o Rosário. Joga pra internet. Fala, Ronaldo. O lance pedido pelo Capelanes está na mão, envolve o zagueiro Gabriel Paulista, um agarrão que ele teria cometido na área. Teria? Que poderia ter sido pênalti para o Rosário. Explica tudo, Capela. Gente, isso aí é autoexplicativo, eu não tenho nem o que falar. Eu não tenho nem argumentos para poder tentar convencer você. Basta você analisar a imagem uma vez só. Não precisa de câmera lenta, não precisa de não sei o quê, de uma câmera por cima, grua, nada. O jogador vai se projetar para tentar a cabeçada. O Gabriel Paulista dá um ipom, um cocar, um vazare nele. Contra o seu time também, o Atlético Paranaense, não lembra? É bem lembrado. Será É que aí, Edu, tem um asterisco. Falaram que aquele lance do Atlético Paranaense, a bola não estava em jogo, que parará. Esse aí, o lance estava em jogo, o árbitro ainda ouviu a revisão. Mas o Ronaldo estava reclamando do árbitro. Pois é, essa é a contradição. Então ele tá reclamando do quê, cara? Foi pênalti pro Rosário. Não tem contradição aí. Sabe por quê? Porque o Garro, no meio de campo... Não. Esse lance aí. Gente, eu perdi do Ranieri, ele falou do Garro. Agora ele falou do Gabriel Paulista, é o Garro. Olha isso. Mais uma vez fizeram rodízio pra bater no menino. Deram gravata no Garrinho. Mas esse lance aí? E esse lance aí que a Renata perguntou? Foi um lance igual a todos que teve no meio de campo com o Garro. Tá bom, mas esse aí foi pênalti ou não? Então, ele não deu no meio de campo, ele não deu na área, ele não deu aí, pronto. Para aí, então vamos mudar a pergunta para o Cicinho. Foi pênalti? Renata, você errar na prova, tudo bem, mas podendo consultar aí já é demais. É verdade. Então, assim, errar na prova de consulta, tá aí a imagem. Ele agarrou.
Então a bola estava em jogo. Agora eu quero ver o que o brilhante Chico. Ele agarrou, não o Garro. Exatamente, olha lá. Aí caiu. Se isso daí não for um agarrão, o que é? O Ipom, ele se enroscou. Pênalti. Ah, enroscou onde, não, Chico? Chico, você vai ser agredido. Você vai ser agredido nesse programa. Não, para aí. Calma. Tchau, Chico Garcia. Venha Francisco Garcia, nosso árbitro. Então, eu lamento muito, Ronaldo, que o árbitro não tenha marcado esse pênalti, porque o Hugo ia defender e a noite ia ficar mais legal. Olha isso. Fica mais legal ainda, pô. Vou ficar longe dele. Dá espaço aí, vai. Dá espaço aí. Eu vou ficar longe dele. Não, vou ficar. Você tem felicidade em casa hoje. Você tá impossível. Fica a nossa bancada. Fica a nossa bancada aqui. Chiquito, lindo Chico. Deixa eu te falar pra você, o O que Chico... aconteceu aí? Não, o Capelães conseguiu. Timão presa aí. Não deixa Timão preso. A Timão preso é do Ronaldo, Chico e Ulisses. E aqui os isentos. Então, peraí que eu vou pra esse lado. Não, esse aqui, menino da internet. Aqui não é aqui. Não! Fica aqui. Pra vocês, no jogo aberto, eu vou fazer o gol. Só um lado tá feliz, viu, gente? O outro tá triste. Só um lado tá feliz. Ah, então vou mudar de lado. Quero voltar. Que alegria, Mimi. Pelo amor de Deus. Ai. O Robertinho traz mais um. Então quer dizer que esse lance nada, né? Nada. Segue o jogo, né, irmão? Segue o jogo. Ah, entendi. E se fosse o Hugo, também pegaria, tá vendo? O Chiquito foi bem, matou a pau. Você viu, pô? Agora, Pena que não eu marcou. fico triste de ver o pessoal triste daquele lado, hein? Ah, Olha. estão tristinhos. Como é que vai ser o final de semana dessa difícil, turma, hein? vai Mas, tá Ronaldão, rodado. Libertadores tem um componente a mais. Se você não tiver entrega, se você não tiver raça, garra, tudo, não passa. Não adianta. Ai, só a técnica. Ai, o Rosário tem o Di Maria. Ai, tem o Copete, o Campas. Não funciona. Alan Rodrigues, seja feliz por aí. Olha o Alan Rodrigues. Posso aproveitar que nós estamos juntinhos pra você fazer uma pergunta? Não foi chora coração. Perguntar pra gente se o Corinthians vai ou não vai ganhar a Libertadores. Pergunta pros três aqui, vai. Espera, a prova não acabou ainda. Ao vivo, espera Ao vivo, então tá bom, ao vivo, ao vivo. Vou ficar quietinho. Vai perguntar. Estou aqui com o Capelanes e com o nosso Campinho para analisar Palmeiras e Vasco da Gama, duas grandes camisas. Isso. Seguinte, o Vasco da Gama, ele é meio irregular. É. Será que o Vasco que vem a São Paulo enfrentar o Palmeiras é aquele de ontem que massacrou o Olímpia ou é aquele que perdeu para o Santos em casa? É verdade, é uma boa pergunta. Geralmente eu gosto de usar aqui a nossa mesa tática para ensinar a Abel Ferreira. Para explicar, viu, Edu, como a Abel Ferreira tem que se comportar no jogo. Mas agora, não tem que se preocupar muito, porque qual que é a tendência? Andrés Pereira voltar, Marlon Freitas fazer que o espaço, o Alan eventualmente caindo aqui pelo lado, inclusive cuida dele que o Manchester City está querendo. Eu só abriria a mão de fato do Vitor Roque, não tá legal. Não tá bacana o Vitor Roque, um chá de banco não tem problema para ele. Aí você coloca um outro jogador. Quem? Maurício, Arias, Flaco, você consegue fortalecer o seu meio campo e fazer muita transição, sobretudo porque o Palmeiras joga em casa. A pergunta da Renata é muito boa. O que o Vasco tem que fazer? Obrigada. Infelizmente não tem o Jair, ainda fora. Mas você tem Tietê, você tem Thiago Mendes, você tem bons jogadores do time do Vasco. Eu só não consigo responder a sua pergunta, Renata. Por quê? Eu vou falar, porque ontem eu vi o jogo do Vasco e realmente foi um massacre em cima do Olímpia. E o Vasco foi bem contra o Santos. Não, e o Vasco teve apetite, fome de fazer gols. E o time não é ruim. O time não é ruim. Você tem um Spinelli, que é um jogador, um supra-sumo tecnicamente falando, mas pode incomodar a zaga do Palmeiras. Mas eu ainda acredito que o Vasco cria boas oportunidades. Criou contra o Santos, não aproveitou. Criou contra o Olímpia e fez 4 gols. Eu acho que se continuar a consistência, Tietê, Thiago Mendes, Spinelli, eventualmente Nuno Moreira caindo pelos lados, o Vasco pode sim surpreender esse Palmeiras à Casa do Verde. Muito bem, Capelanes, obrigada. Rodada 24 aqui no telão. Se quiserem fazer considerações, fiquem à vontade. Cicinho, começaremos com o Fluminense e Remo. O Fluminense que conseguiu um grande feito, né? A classificação na Libertadores e o Remo que vem do empate heróico também, queira ou não. Cuidado, Fluminense, no último minuto, hein? Pra não levar nenhum golzinho. Falando nisso... Eu nem quero falar com o Everton Guimarães. Até amanhã a gente não vai ter contato. Já, 6h30. Cruzeiro e Flamengo, repeteco. E o Cruzeiro com o Flamengo, Rona? Chave, mais uma, hein? Revanche. Mais uma, hein? Será, Edu? Revanche, com certeza será.
Então tá bom, vamos pro domingo, o cardápio é recheado. Palmeiras e Vasco, o Capela discorreu bastante. Isso. Chiquito, será que o Aprendeu, Palmeiras volta a vencer em casa? Ah, tem que voltar, né? Porque o Flamengo pode muito bem ganhar do Cruzeiro lá também, e aí se tropeçar. E é o time da mamãe contra o papai, viu? Não. O time da mamãe e o time do papai. É verdade. Olha, como hoje especificamente o Grêmio não tem representante do programa, só hoje, verdade. né? Boa, Porque é Bragantino e Grêmio. Eu pergunto pra você, Capela, quem leva essa? Quem leva? Vai levar quem não assistir esse jogo aí, viu, velho? Que dozinhaca, viu? Não Mas acho que a posso terra da linguiça vai levar. 2-0 Bragantino. Eu sou eternamente grata ao Bragantino. Obrigada, Bragantino. Verdade. Você está no meu Ao coração Cleiton, e nas minhas a filial do orações. Inter. Vitória e Bahia, Cicinho, Bavi, Cicinho. Mas eu vou ficar com o mito. Se bem que o momento do Tem que parar de empatar, né? Bahia tem que parar de empatar. É no Barradão, filho. No Barradão, Vitória. Vai barrar o Jair Ventura, hein, Cicinho? Melhor que Ancelotti. Empata mito. Mas tem um mito. E tem mais jogos também. Vamos lá. Santos e Mirassol, Edu. É a briga dos esperados ali, viu, Renata? O empatezinho seria legal aqui. Então o Neymar agora vai voltar, tá descansado, ele e o Gabigol, e quem sabe na Vila Belmiro, uma vitória, né? Já me deu um frio na barriga. Ih, Cicinho, Chape e São Paulo. Não sei não. Depois da última partida apresentada pelo Tricolor, é nóis. Olha. É nóis. É a reação no brasileiro também? Vai reagir com força. Vai tomar um saco. Ronaldão, o Corinthians se recupera Nenhuma convicção, até zero. às 19h30 do domingo para jogar contra o Coritiba lá no Couto Pereira. Isso é desumano, né? Isso é desumano colocar os caras pra jogar essa hora. Por que 3 que não- dias depois? Por que não joga pra segunda-feira? Joga pra segunda-feira esse jogo. Eu jogava no sábado sem reclamar, jogava na segunda sem reclamar. É domingo. Você mudou de nome? Não é domingo dia de futebol? Ronaldo, não foi domingo dia de futebol? Não foi? Quem? Falando em segunda-feira, olha só, temos aí a rodada sendo finalizada com Botafogo e Atlético Paranaense, Nilton Santos, Capela. Vão tomar outros 6. Deixa eu falar pra você, esse também vai ser danado, esse jogo. Tapetinho, hein? Outro jogo ruim. Outro jogo ruim. Verdade, é verdade. Essa tabela aí me dá aquela frios, Brasil. Tabela FUF. É o seguinte, FUF. FUF, tabela FUF. Não faz isso. Desculpa. Não fala que eu vou ter problemas em casa. Palmeiras, 48 pontos. Hein? Ele é um trair, Edu Dracena. Você foi falar. Pode perder a liderança nessa rodada, Edu. Renata Fã, temos que secar Vasco, Remo e Mirassol. Tá fácil a nossa vida, né? Mas aqui se o Mirassol empatar... Ai, não é bom. É não. melhor não empatar, não. Porque eles têm mais vitórias, ó. Eles têm mais vitórias e um jogo a menos. E o 16º, FUF. Tá fazendo terceiro do FUF. Então, Beijo, Rafael Fã. Memphis! Stop! Sorry. You can't stop. Sorry. Bom, quem vai acabar na liderança pra vocês? Esse é o palpite de hoje. Palmeiras ou Flamengo? Vai se manter, Edu Dracena. Renata, vai se manter na liderança, não tenho dúvida disso. O Palmeiras vai ganhar o jogo. O Vasco é contra o Flamengo. Então, vai ganhar o jogo, vai se manter na liderança. Cicinho. O Palmeiras vai se manter na liderança, mas o Palmeiras vai empatar e o Flamengo vai ganhar. Eita, Capelanes, quem será o novo líder ou o velho líder? Palmeiras seguirá, mas nas próximas 3 rodadas o Flamengo assume. Escreva. Mandinar. Chico Garcia, o Palmeiras vai continuar aqui na primeira colocação? Vai porque faz o resultado em casa, independentemente do outro jogo. Rona. Show, Palmeiras. E Mengo. Cuidado, daqui a pouco você se encontra. Curitiba ali passando ali, ó. Muito bem. Eu acho que o Curitiba Palmeiras vai ainda segue na liderança nessa rodada. 2-1, né? Curitiba vai passar o Corinthians. Vai passar. Não, vai ser mais que 2-1. 2-1. Vai ser 2-0. Acabou, gente. Acabou. O Neto tá chegando com os donos da bola. Um bom final de semana. Beijo até segunda-feira. Chileno.